E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vamos mergulhar de cabeça na fascinante dinâmica de fluidos e entender por que ela é tão crucial na termodinâmica e em muitos outros campos. Imaginem a água correndo solta em um rio, serpenteando por entre as pedras, ou o sangue circulando pelas nossas veias, levando nutrientes essenciais para todo o corpo. Quando esses fluidos se deparam com obstáculos no caminho, como as paredes de um cano, por exemplo, surge o atrito, que é um grande desafio. A água, em contato com a superfície do cano, encontra resistência, e isso causa perda de energia, que é um problema significativo. Essa perda de energia diminui a eficiência de sistemas como hidrelétricas e até mesmo carros de corrida, onde cada gota de energia conta. Preparem-se para conhecer a saga da equação que revolucionou o jeito como calculamos o atrito em tubulações, a famosa equação de Colebrook. Antes de conhecermos a história de Colebrook, precisamos entender como era a engenharia naquela época. No comecinho do século XX, calcular o atrito em tubulações, principalmente em fluxos turbulentos, era um desafio enorme. Era como tentar acertar na loteria. Imaginem a água correndo em um rio cheio de redemoinhos, mudando de direção toda hora. Calcular o atrito em fluxos laminares, mais comportados, já era possível, mas o fluxo turbulento era um mistério. A falta de uma ferramenta precisa colocava um freio no avanço da engenharia em várias áreas. Nesse cenário, entra Cyril Frank Colebrook, determinado a encontrar uma solução para esse enigma. Em 1937, Cyril Frank Colebrook publicou um artigo que ia revolucionar o jeito como a gente calcula o atrito em tubulações. Esse artigo não só mudou a engenharia, mas também abriu novas portas para a pesquisa em mecânica dos fluidos. Colebrook se debruçou sobre uma montanha de dados experimentais, procurando por padrões que pudessem levar à fórmula mágica. Ele passou incontáveis horas analisando cada detalhe, cada variável. Ele percebeu que a rugosidade da superfície interna do tubo, ou seja, o quão áspera ou lisa ela era, tinha um papel fundamental no atrito. Essa descoberta foi crucial para o desenvolvimento de sua equação. Após anos de pesquisa, Colebrook desenvolveu uma equação que relacionava o fator de atrito com a rugosidade da tubulação, o número de Reynolds e o diâmetro do tubo. Essa equação foi um marco na engenharia. Estava criada a equação de Colebrook-White, uma ferramenta poderosa para calcular o atrito em fluxos turbulentos. Ela é usada até hoje em diversas aplicações. Essa equação trouxe uma precisão nunca vista antes na engenharia, permitindo avanços significativos em projetos de tubulações e sistemas de fluxo. Pode até parecer que a equação de Colebrook-White é complicada à primeira vista, mas acreditem, ela é uma obra-prima da engenharia. Esta equação é fundamental para entender como os fluidos se comportam em diferentes condições de fluxo, especialmente em sistemas de tubulação complexos. F é o famoso fator de atrito de Darcy-Weisbach, que representa a força do atrito, como se fosse a força que segura o fluxo. Este fator é crucial para calcular a perda de carga em sistemas hidráulicos e garantir a eficiência do transporte de fluidos. E é a rugosidade relativa da tubulação, ou seja, a altura média das irregularidades na superfície interna do tubo, como se fossem os obstáculos dentro do cano. A rugosidade pode variar bastante, dependendo do material do tubo e do seu estado de conservação. D é o diâmetro interno do tubo, que influencia diretamente a área de contato entre o fluido e a superfície, como se fosse a largura do caminho do fluido. Um diâmetro maior pode reduzir a resistência ao fluxo, mas também pode aumentar os custos de instalação. R é o número de Reynolds, que indica se o fluxo é laminar, como um rio calmo, ou turbulento, como uma cachoeira.
Este número é essencial para prever o comportamento do fluido e ajustar os parâmetros do sistema de acordo. A beleza da equação de Colebrook está na sua capacidade de juntar a rugosidade, o diâmetro do tubo, a velocidade do fluido e a viscosidade, fornecendo uma estimativa precisa do fator de atrito em fluxos turbulentos. Esta equação é uma ferramenta indispensável para engenheiros que trabalham com sistemas de transporte de fluidos, garantindo que os projetos sejam eficientes e seguros.